Presta atenção nisso aqui. Esse é o começo do dia. E aí, a gente começa com as nossas falas. Nossa, perdi a hora. Queria ter dormido mais cedo. Que bagunça, vocês não sabem onde colocam as coisas? Ai, parece que eu tenho que resolver tudo pro meu marido. Nossa, já estão ligando do trabalho. Deve ter dado algum problema. Parece que eu nunca tenho tempo pra mim, não faço nada. Sempre tô fazendo pros outros. No começo, essa água tava limpinha, tava transparente. Agora, olha como que ela tá. Será que você conseguiria beber uma água tão salgada assim? Qual que é o peso das suas palavras? Fala, Mia, eu sou a Ana Lopes, sou jornalista e psicodramatista. E hoje eu tenho uma pergunta importante para você, que é o quanto a sua fala pesa. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente só está desabafando, mas a verdade é que muitas vezes essa reclamação que acontece toda hora, ela paralisa e vicia o nosso cérebro. E aí acontece que as coisas parecem não andar. É um pequeno hábito que às vezes a gente não percebe, mas que prejudica muito não só o nosso presente, mas também o nosso futuro. Hoje eu quero te contar uma história que ilustra muito bem isso e também quero te falar de uma história real, porém muito mais espiritualizada, que vem de uma obra do Chico Xavier, que eu li já há bastante tempo e agora retomei a ler e me ensinou algo que eu sempre me lembro. Até o final desse vídeo eu quero deixar um exercício prático para você começar a mudar a sua vida, virar uma chave para que então você tenha mais prosperidade e perceba que a culpa de você estar travando, na verdade, é sua, mas é uma falta de consciência e que até o final você vai saber como tirar isso de letra. E a história é a seguinte, chama o Jardim das Pedras de Sal. Certa vez, uma mulher decidiu procurar um mestre, porque ela falou assim, nossa, minha vida tá muito pesada. Por mais que eu me esforce, parece que a alegria não acontece, sabe? Tá muito difícil minha vida, eu preciso de um conselho. E aí ela foi até esse mestre que deu um saquinho de sementes para ela e falou assim, essas são as sementes da alegria, da felicidade, só que tem uma condição para você usar elas. Na verdade, no decorrer do seu dia, se você fizer alguma reclamação de alguma coisa, você não vai poder plantar essa semente. Você vai ter que pegar uma pedrinha de sal que está no chão e colocar no bolso. Ela falou, tá ok, fácil. E aí, no decorrer do dia, sem querer, ela se pegava reclamando. Nossa, tá muito calor. Ah, uma pedrinha. Meu Deus, meu marido não me entende. Ele só fica reclamando, fica falando que a culpa é minha. Mais uma pedrinha. Nossa, o pessoal de casa não colabora. Eu preciso fazer tudo, eu preciso estar explicando, eu preciso estar fazendo. Eu não consigo ter paz um minuto. Só aí mais umas 3, 4 pedrinhas. E ela foi percebendo que daqui a pouco o bolso dela estava cheio de pedras. E aí, com o passar do dia, foi acontecendo essas reclamações. E aí se passou uma semana. Daqui a pouco, ela estava já encurvada. Tamanho peso que estava esse bolso cheio de pedras de sal. E o pior não foi isso. Depois de um mês, ela reparou que tava terrível, de pesado. Só que aí um dia ela falou assim, peraí, eu tenho essas sementes. Hoje eu ainda não reclamei de nada. Então eu vou plantar uma semente nesse solo, nesse jardim. E aí então ela foi tentar plantar a primeira semente. E o que ela abaixou para plantar a semente, caiu uma pedra de sal. Aquele bolso não estava só pesado, né, pesando a vida dela, deixando mais difícil, mas ele também estava carregando essas pedras de sal. Quando ela abaixava, caía uma pedra de sal e deixava o solo estéril. Ou seja, não adiantava plantar a mudinha lá, a sementinha da felicidade, porque o sal ia matar a terra. Ou seja, além do peso que ela estava carregando, ela estava prejudicando o próprio futuro, porque ela não ia conseguir plantar nada, porque o solo estava cada vez mais empobrecido. O que essa história mostra pra gente? Reclamar é clamar 2 vezes por uma dor que parece que a gente não está sentindo, mas a gente está chamando, né, isso para o nosso convívio. E às vezes pode ser de forma tão banal, mas isso acaba prejudicando as possibilidades de mudança que a gente teria nesse solo, em que a gente tem sempre a oportunidade de estar plantando
para colher novos frutos. Mas o que mais prejudica de verdade a gente é que as desculpas que a gente dá, que soam como reclamação, elas acabam prejudicando os nossos planos futuros. Como que é isso? Eu quero trazer essa visão mais terapêutica, porque às vezes a gente está reclamando demais, às vezes a gente está também fazendo de menos. E isso acontece porque é mais rápido, né? A gente transborda do que o nosso coração tá cheio e às vezes a gente realmente está num lugar de muito peso, né? A gente está sobrecarregada. Mas aí, ao invés da gente traçar algum plano pra gente acabar com isso que tá atrapalhando, tá incomodando, a gente acaba só falando, e isso é como se fosse um pequeno veneno que vai deixando a gente mais triste, mais ficando muito mais angustiada, e a gente meio que fica aprisionada nesse lugar porque a gente começa a se sentir menor, como vítima, mais injustiçada. É muito fácil a gente ter um bode expiatório, sabe? Aquela pessoa que parece que nos desafia demais. E aí, se você observar as suas falas, você vai conseguir perceber que às vezes você fala demais em determinada pessoa e parece que a razão da sua vida não está indo para frente é essa pessoa. Você fala, não, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. A gente sabe que no fundo tem a ver com a gente, né? Mas a gente não consegue ter realmente essa clareza. Mas se você observar pela sua própria fala, por isso que eu acho tão importante os momentos de troca, seja em terapia ou seja falando com outra pessoa, para você perceber que na sua fala está toda a sua dor. O que você está falando está refletindo o seu mundo interno. Então, se você está reclamando de alguma coisa, quer dizer que aquilo está te incomodando de alguma forma, mas significa mais ainda que você está dando poder para outra pessoa, porque na verdade não é culpa dela. Talvez a culpa seja sua de não ter clareza do que você quer fazer, quais são os seus planos, e então você não coloca um limite claro. Porque você precisa ser mais importante em primeiro lugar. E eu falo isso porque eu tenho um calcanhar de Aquiles para algumas coisas. Por exemplo, na nossa vida a gente vai fazendo uma escala de valores, né? O que é mais importante para mim? E nessa minha escala de valores eu coloquei a minha família como primeiro lugar. E realmente, família é muito importante. Mas eu não posso abrir mão de mim em prol só da família. Porque senão daqui a pouco eu tô vivendo a vida dos outros, fazendo sempre pelos outros, sendo que a gente tem uma missão pessoal. E muitas vezes a gente consegue sentir essa missão quando a gente está mais em contato com a gente mesmo. Quantas vezes você já brigou com alguém, brigou por causa de alguma situação, e aí nesse momento em que você estava mais recolhida, aí foi que você percebeu, eu preciso fazer isso, eu gosto de fazer isso, por que eu estava fazendo aquela outra coisa? Essa percepção veio porque você conseguiu se conectar com você. Mas às vezes na rotina do dia a dia a gente não percebe esse chamamento da nossa alma para o que a gente deve fazer. Então a gente acaba dando desculpas. Eu não faço isso por causa de tal pessoa, por causa daquilo. E essa reclamação vai podando a gente, vai paralisando. Tem um exercício bem psicodramático que eu acho bem legal. Daqui a pouquinho eu vou trazer ele. Mas eu falei para você que eu ia trazer também uma outra história, né? Que ela vem de um livro do Chico Xavier, que é O Nosso Lar, é bem conhecida, já virou até filme. No Nosso Lar conta a história do André Luiz, que foi um médico na Terra, e ele desencarnou, passou 8 anos no umbral, que é um lugar de sofrimento, mas por conta da própria bagagem de vida dele, porque a gente só colhe o que a gente planta, na verdade, né? Não existe uma punição, né? Mas a gente colheu o que a gente plantou, e às vezes a gente planta coisas de forma inconsciente. Também por isso a importância da gente estar virando a chave quanto ao que a gente precisa mudar, para que a gente não fique colocando a culpa no outro, porque no final das contas a gente vai entender qual era a nossa responsabilidade para o que a gente estava vivendo. E aí nesse livro tem um capítulo, que é o capítulo 15, que eu acho muito emocionante, que é o encontro do André Luiz com a mãe dele. Já tinha passado um tempo que ele já tinha sido resgatado por essa colônia de transição chamada Nosso Lar, que fica próxima à Terra, e ele estava nesse momento assim de regeneração, de despertar do que ele estava fazendo lá na Terra e que não estava certo, e que agora ele estava sentindo, né, tendo essa consciência
desses erros, né, que ele tinha praticado e que agora ele tinha um certo remorso, né, um arrependimento, ele queria corrigir e tal, mas ele estava naquele lugar de sofrimento. Sabe quando a gente toma consciência de algo que fazia errado e aí parece que a gente começa a se punir? Putz, não devia ter feito isso, nossa, não sabia que isso era tão importante. A principal reflexão dele nesse momento da história do nosso lar é que ele percebeu o quanto ele desperdiçava a vida. E às vezes a gente faz isso porque a gente realmente não está consciente. Hoje eu vejo que o meio mais fácil da gente desperdiçar a vida é por meio das telas. A gente fica muito tempo alienado. E na época lá do André Luiz talvez fossem outras coisas, né? Mas ele sentiu que perdeu um tempo precioso. Por mais que ele tivesse uma educação religiosa em casa, ele não se atinha a isso, sabe? Ele era um médico, ele era um homem da ciência, então ele ficava muito mais voltado para a parte material. E quando ele foi para o outro lado, né, na verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual, ele percebeu esses equívocos. Então ele estava choroso, estava triste, ele sentia que ele não podia pedir favores lá dentro, porque tudo já era muito uma graça de Deus que tinha propiciado a ele já estar nesse lugar, tá tendo outra chance. Então ele não queria pedir nada. E aí, certo dia, ele lá, triste dessa forma, aí vem um colega dele lá, do mundo espiritual, e falou: você tem uma visita. E ele imediatamente imaginou que visita seria essa. Ele recebeu a visita da mãe dele e ele se sentiu como se fosse uma criança. Ele foi abraçar a mãe dele, estava muito feliz, nossa, parecia que ele tinha realmente voltado no tempo. E aí ele não sabia o que fazer, sabe quando você gosta tanto da pessoa, ele abraçava, amassava ela. E aí a primeira coisa que ele fez, né, o que o filho faz quando encontra a mãe? Ele foi falar das próprias dores, né, o que tinha acontecido, esse processo dele na Terra. E aí vem um conselho mais valioso que eu achei, e que eu não me esqueço, que é o seguinte: a mãe dele falou assim: meu filho, eu sei que você estava aguardando muito por esse momento e é uma bênção divina que a gente tenha se encontrado, mas eu preciso que você não fique nem tão feliz e nem tão emocionado assim, porque quando você age dessa forma, eu também me lembro de como eu vivia lá na Terra e o peso dessas dores, desses sentimentos que na verdade não nos levam a lugar nenhum. A gente precisa entender esse momento como bênção, focar no que é bom, que é nesse encontro, mas não ficar com lamentações, porque isso vai prejudicar não só o nosso corpo, né, o nosso emocional, mas vai travar para que a gente consiga progredir, continuar nesse caminho que a gente já iniciou, esse caminho novo que é de florescimento, que é de elevação, de concretização de novas virtudes. Esse conselho dela foi assim, para de falar das dores. Eu entendo que você já sofreu, eu entendo tudo que você tem passado, mas o seu foco deve estar na construção. Nunca nesse arrependimento. O arrependimento ele é benéfico, ele é bom. Mas até que ponto? Porque às vezes a gente fica preso. Simplesmente a gente não sai do lugar, a gente fica nessa lamentação que até adoece o corpo físico. Porque imagina você que a gente tem muita água no nosso corpo e a gente é um transbordar de emoções e aí a gente pode estar contaminando essa água do nosso corpo, trazendo uma má água, uma mágoa que fica ali dentro nos fazendo mal. E o pior de tudo é que a gente também faz mal para outras pessoas. Olha a mãe dele, um espírito mais elevado que demorou inclusive para aparecer ali na história para consolar ele, né, para ter essa oportunidade de encontro. E no primeiro instante ele foi lá e começou com toda a lamentação e ela falou: meu filho, calma, eu te entendo, eu seria essa pessoa para você, mas eu também estou num processo de evolução e a gente tem que olhar para frente. E agora vem a cereja do bolo, que é o exercício prático que você vai fazer. Você vai pegar uma folha, um caderno e aí você vai anotar as reclamações que você mais tem. Assim, coisas que você sempre está reclamando. Anota mesmo, de verdade, coração aberto. Relembra o que você tem feito, anota essa reclamação, mas aí que vem o pulo do gato. Na frente, você vai colocar uma pequena ação que vai reparar essa reclamação. Por exemplo, eu não tenho tempo para mim.
né? Eu não tenho tempo para mim. Então, o que você vai fazer, por exemplo, para que a primeira hora do dia fosse sua? Qual que é a pequena ação que você vai fazer, que vai fazer você não ter mais essa reclamação, porque não vai ter mais motivo. Você vai fazer alguma coisa que vai resolver esse problema. E é legal que quando a gente escreve, isso dá clareza pra gente, concretude. É um ato de auto-amor, autocuidado, sabe? Se você quer encontrar a sua melhor versão, continue seguindo este canal. Se inscreva, curta, compartilhe. E eu vou deixar um vídeo aqui que fala também sobre a vida paralisada. Às vezes a gente tem outras razões e essas estão assim intrínsecas na nossa vida, porque tem a ver com a família, e que essas relações podem estar também nos aprisionando. Aqui é o lugar da gente despertar, da gente se tomar o protagonismo da nossa vida e ser cada vez mais autênticas.